Agora, na Centro-Minas FM, Mães Especiais. Compartilhando histórias, conselhos, inspiração e transmitindo através das ondas do rádio o amor especial de mãe. No ar, Mães Especiais. Sabemos que a nutrição ela desempenha um papel crucial no desenvolvimento e no bem-estar das crianças, sobretudo naquelas diagnosticadas com autismo. Por isso, uma alimentação adequada pode contribuir muito para melhorar a qualidade de vida dessas crianças, auxiliando não apenas no seu desenvolvimento físico, mas também no seu desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental. As crianças autistas frequentemente apresentam sensibilidades alimentares e podem ter preferências alimentares específicas. Portanto, é importante adaptar a dieta às necessidades individuais de cada uma. Para abordar, então, esse último tema da série Mães Especiais, nós convidamos a nutricionista infantil, Thaís Pereira Barros. Ela é especialista em nutrição funcional e terapia alimentar no autismo e TDAH e também seletividade alimentar. Thaís, boa tarde. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria que você começasse se apresentando para os nossos ouvintes. Bom, é um prazer, né, estar aqui hoje para falar desse assunto tão importante que é o autismo e principalmente vem falar da nutrição dentro do transtorno do espectro autista. Então, muito obrigada, tá, a todos vocês aí por ter me convidado para vir falar sobre esse assunto. Bom, né, eu sou nutricionista, sou formada pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina. Sou mestre em Ciências da Nutrição e Segurança Alimentar e Nutricional e especialista em nutrição funcional e terapia alimentar no autismo e no TDAH e também seletividade alimentar. Então, né, eu tenho aí uma trajetória da nutrição há mais ou menos 2 anos, que eu me dedico exclusivamente de nutrição e autismo. Michele também está aqui com a gente mais uma vez, esteve aí com a gente durante toda a série, compartilhando a sua experiência aí como uma mãe atípica. Michele, boa tarde. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Thaís. Eu vou falar com você, é cada história, é cada conhecimento. Espero que as mães, né, que estejam acompanhando aí essa série, pode estar absorvendo tantas informações, né, tirando tantas dúvidas que às vezes aí não deixam assustadas no dia a dia. E esse tema para você é novo, né, Michele? É muito novo, a nutrição, aí como se diz, eu não cheguei na nutrição, mas descobri que preciso levar meu filho urgente. E não sabia. O engraçado, eu estava conversando, né, com a Thaís nos bastidores, que é tanta coisa que envolve a alimentação, a nutrição, que não é só o comer. E aí foi esclarecedor demais. E espero que outras mães absorvam isso também. Pois é. Então, Thaís, começa explicando pra gente como que a dieta de uma criança autista pode afetar o seu comportamento e bem-estar em geral. Certo, bom, primeira coisa, é muito importante a gente entender que não existe uma dieta para autismo. Então, às vezes isso é muito falado, né? Dieta para autismo. Não existe uma dieta para autismo. Existe uma dieta que vai ser específica através dos sinais e sintomas que essa criança vai apresentar, né? Mas de uma forma geral, a alimentação saudável, ela é extremamente importante para o desenvolvimento e neurodesenvolvimento infantil. Então, né, não só das crianças, mas também das pessoas. Então, o autismo em si, ele é ainda mais importante porque o excesso dos ultraprocessados, dos alimentos ultraprocessados, como doces, balas, refrigerantes, isso tudo vai alterar o comportamento das crianças, porque tem substâncias adicionadas nesses ultraprocessados que vão alterar o seu comportamento, estão deixando elas mais agitadas, estão mais nervosas, mais irritadas. Então, por isso, trazer a alimentação dessas crianças para uma alimentação mais saudável, o que é isso, Thaís? O que é uma alimentação mais saudável? É com comida de verdade, fruta, verdura, legume, arroz, feijão, carnes. Não esquecendo que, além disso tudo, a gente tem que pensar se essa criança apresenta alguma comorbidade associada, se ela tem uma alergia alimentar, né? Às vezes uma banana pode ser alérgico para essa criança. Então, por isso que é importante trazer muita individualidade de cada um, né? Como nós estamos falando de transtorno do espectro autista, o espectro, o próprio nome já diz, né? Individual. Então, nós temos muitas questões a serem avaliadas, mas de forma individual.
É engraçado, né? Que eu nem imaginava que uma alimentação poderia influenciar no dia a dia da criança, no comportamento da criança, que às vezes você acha que está associado a outras coisas completamente diferentes. Exatamente. Quais que são os alimentos que podem ser benéficos para promover o desenvolvimento cognitivo e emocional? Bom, então como a gente já falou aqui, né, é importante ter uma alimentação saudável com esses alimentos, né, frutas, verduras, legumes, carne, ovos, respeitando a individualidade de cada um. Mas nós temos também os micronutrientes e os macronutrientes. O que são isso? Macronutrientes: proteína, carboidrato e lipídio, que vem de onde? Da alimentação. E micronutrientes, que são vitaminas e minerais muito importantes. Então tem nutrientes que estão totalmente ligados às questões também do cérebro, né? Muitos estudos já, né, gente, muito antigos, já mostram que nós temos ligações entre cérebro e intestino. Então, tudo que acontece no meu intestino vai impactar no meu cérebro. Então, deficiência de vitaminas como vitamina B12, zinco, magnésio, as demais do complexo B, elas vão impactar diretamente no comportamento, no desenvolvimento cognitivo, porque cada uma delas estão associadas a neurotransmissores, a conexões cerebrais e que vão aí, né, impactar e interligar com o comportamento, com o bem-estar desse indivíduo. Doutora, aí no caso, antes de qualquer coisa, o diagnóstico, você pede esses exames clínicos para poder avaliar isso primeiro, para depois começar a trabalhar com aquela criança individualmente? Exatamente. Então, primeiro, dentro da nutrição, né, no autismo, no TDAH, nos demais transtornos, a gente tem duas vertentes. A parte clínica, então a gente tem que investigar se essa criança tem deficiência nutricional, se ela tem uma disbiose intestinal. Então a gente tem, através de exames bioquímicos e exames de fezes, para ver como que tá o corpo, né, internamente, e a microbiota. Então a gente faz essa associação e aí a gente tem a parte de terapia alimentar. Nem toda criança autista, ela vai apresentar seletividade, mas para aquelas que apresentam, a gente tem que ter um olhar diferenciado para entender qual é a causa dessa seletividade alimentar, para a gente poder intervir com a terapia alimentar, por exemplo. E essa seletividade que você estava falando, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, às vezes até a distensão abdominal. Exatamente. Né? Que pode fazer isso. Às vezes as fezes da criança pode indicar alguma alergia, alguma alimento, né? Uhum. Alguma fruta, alguma coisa que ela consome. Exatamente. E que às vezes a pessoa acha que não tem nada a ver. Exatamente. É muito importante a gente saber diferenciar primeiro saber o que é uma seletividade alimentar. Então a seletividade é diferente da recusa. A seletividade é quando uma criança, ela exclui grupos de alimentos que são importantes para o seu desenvolvimento e de alimentos dentro desse grupo por mais ali de 30 dias. Então, às vezes, essa criança tem um repertório alimentar de 20 alimentos só, né, dentro dos grupos. Então, às vezes tem exclusão do grupo muito comum das verduras, o grupo das frutas, que são alimentos importantes porque tem todas essas vitaminas e minerais que a gente está falando que é importante, né? Sim, eu mesmo passo por isso. Pois é. Então, a criança, ela exclui esses alimentos por mais de 20 dias, isso vai se tornando um comportamento, né? E aí a família não consegue introduzir novamente. Ou quando o repertório alimentar dessa criança está a 10 alimentos ou menos, e aí a gente já tem uma dificuldade alimentar maior. E a recusa, o que é uma recusa? Hoje eu ofereci maçã pro meu filho, ele não quis. Amanhã eu ofereci, ele também não quis. Mas depois de amanhã eu ofereci e ele aceitou. Então, às vezes, naqueles 2 dias, ele não queria comer maçã mesmo e tá tudo bem, né? A gente também tem que entender que os indivíduos têm suas preferências. Então, a gente também tem que ver ali o que é seletividade, recusa, ou o que é também preferência alimentar. Mas aí, uma outra coisa, além de eu saber, né, o que é uma seletividade, uma recusa, para saber se essa criança tem seletividade ou não, eu tenho que entender qual é a causa da seletividade. O que está levando o meu filho a excluir esse alimento? Então a gente tem causas multifatoriais, por isso que precisa de uma investigação e o profissional tem que trabalhar em equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, às vezes essa criança tem uma disfunção sensorial. O que é isso? A gente estava até conversando, né, Michele? Eu falei com você isso, que a alimentação, ela é aprendida e é uma das habilidades mais difíceis que nós temos. Por quê? O tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão, eles são ativados todos ao mesmo tempo na hora de se alimentar. Então,
Pensa se essa criança tem uma disfunção sensorial. Se todos esses sentidos estão desorganizados no cérebro, como que ela vai conseguir comer, né? Então a gente tem que estar sensível a isso. Então às vezes ela não consegue tocar num alimento molhado. Então às vezes ela só vai aceitar alimentos crocantes, né? Então tem que ter essa percepção para saber que eu vou precisar de uma terapeuta ocupacional para me ajudar a aproximar esse alimento da criança. Eu posso ter uma questão oral motora. O que é isso? Será que meu filho mastiga adequadamente, da forma correta? Será que ele sabe levar o alimento de um lado para o outro com a língua? Se ele não consegue fazer isso, eu vou precisar também de uma ajuda de uma fonoaudióloga, que não vai trabalhar só questões de comunicação, mas também de questões orais motoras, né? Será que é uma questão de comportamento? Ele está excluindo esse alimento por cor? E aí a gente vê uma questão de rigidez cognitiva, né? Será que ele tem uma deficiência nutricional, como a gente está conversando aqui? Então, quando eu fiz os exames bioquímicos, deu para ver que ele tem deficiência de zinco, ele tem B12 baixa, ele tem deficiência de magnésio, ele tem deficiências de vitamina D. Então, eu preciso saber para poder ajudar essa criança. Eu tenho que nutrir ela primeiro. Não adianta nada eu começar uma terapia alimentar se eu não estou nutrindo essa criança primeiro, né? Então, será que ela também vai ter alergias alimentares, problemas gastrointestinais, né? Como a gente está conversando. Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que entender primeiro qual é a causa dessa seletividade para a gente começar a iniciar o tratamento. Certamente. Bom, são vários detalhes, né? Várias coisas a se prestar atenção. Temos outras dúvidas a tirar com você também, Thaís, só que a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta a gente faz essas perguntas. Tá ótimo, obrigada. Estamos de volta. Bom, Thaís, a gente estava até debatendo aqui agora no intervalo a respeito dessa pergunta que eu vou fazer agora, que considero uma das perguntas mais importantes, inclusive. Quais que são os nutrientes essenciais que os pais de crianças autistas devem garantir que estejam presentes na dieta de seus filhos e quais estratégias eles devem adotar para que essa criança experimente esses alimentos ou então até novos alimentos? Tá, então vamos lá. Então a gente falou que tem que ser uma alimentação saudável, né? Compondo todos os grupos. Mas às vezes isso não é possível por causa de uma seletividade alimentar, por exemplo. Mas então, o que nós podemos fazer? A gente pode suplementar essa criança, né? Com nutrientes que são extremamente importantes, como o ferro, o magnésio, a vitamina D, o zinco. Então vamos lá. O ferro, ele é extremamente importante, né? Para não gerar uma anemia na criança. Então a deficiência de ferro vai impactar diretamente, né, na alimentação dela, às vezes vai causar uma questão de enjoo. Então a deficiência de ferro a gente precisa estar avaliando. Vitamina D, ela está envolvida em todos os processos de síntese de metabolismo no nosso corpo. Então a deficiência de vitamina D vai impactar. Então são nutrientes que a gente tem que estar ali, né, suplementando essa criança. Zinco está envolvidos no paladar, os nutrientes do complexo B, principalmente B6, B9, B12, também estão ali ligados à questão cerebral, intestinal. Ômega 3 também é importante para a questão cognitiva, inflamatória. Então a gente tem esses nutrientes que a gente pode estar suplementando, por isso que é importante fazer os exames bioquímicos para ver a necessidade individual de cada um, né? Para assim conseguir fazer com que essa criança tenha esses nutrientes. Se não está vindo da dieta, então que venha por forma de suplementação. Mas e da dieta, Thais, com alimentos? Quais são esses alimentos fonte desses nutrientes? Os mais comuns, né? As verduras e legumes, peixes, carnes, ovos e leite. Então, esse no geral, assim, são os que compõem esses nutrientes em específico. Mas, né, como eu falei, cada alimento ele tem o seu nutriente em mais abundância, por isso que tem que ter uma alimentação variada dentro de cada grupo, que essa criança consoma ali pelo menos 2 ou 3 alimentos. A gente estava falando, né, nos bastidores aí sobre o leite, que eu tenho certeza que é dúvida de muitas mães e eu não sabia como Sim. que o leite poderia prejudicar, né, de uma certa forma na criança autista. Sim, então, como a gente falou, a gente tem que ver a individualidade de cada uma. Então a gente precisa investigar quais os alimentos que podem estar causando algum descontrole na microbiota intestinal. E a gente tem aí na literatura falando que cerca de 85% das pessoas com autismo, principalmente crianças, elas têm uma sensibilidade ou uma alergia à proteína do leite de vaca, que é a caseína. Então todo mundo confunde achando que tirar a lactose do leite é o suficiente, mas não, gente, nós estamos falando de proteína, não de lactose, que é o açúcar do leite. Então o que acontece? Proteínas muito extensas, como a caseína, ela é difícil de ser quebrada a nível intestinal.
E aí cabe ressaltar uma coisa muito importante, que pessoas com atraso do neurodesenvolvimento, como autistas e TDAH, têm um intestino mais sensível, vamos dizer assim. Ele é mais sensível a essas proteínas extensas. Então ela não consegue ser quebrada adequadamente no organismo para ser absorvida. Então ela cai na corrente sanguínea e lembra que eu falei que cérebro e intestino estão ligados? Sim. Então elas vão lá para os receptores cerebrais e vão deixar essa criança mais agitada, mais hiperativa. E a nível intestinal, o que além disso tudo vai causar? Desconforto, gases, barriga distendida, diarreia ou constipação, que é o intestino preso, né? Então a gente tem que avaliar muito isso. Mas que os principais alimentos potencialmente alergênicos, num contexto geral já estudado, é o leite de vaca, por causa da proteína, né? Que é a caseína que eu falei, e do glúten, que é a farinha de trigo, porque o glúten também tem uma proteína de cadeia extensa, por isso difícil de ser digerida. Isso não tem nada a ver com resistência à lactose? Não, isso aí já é intolerância. Isso aí é a pessoa que não tem a enzima para digerir a lactase. A gente está falando de alergia. Entendi. Né? Thaís, por fim, eu queria que você falasse qual que é a importância de criar um ambiente alimentar positivo, sem estresse para as crianças autistas. Extremamente importante, né? Primeiro, porque criança gosta do quê, gente? Brincar. Entre comer e brincar, se você perguntar para uma criança, ela vai falar o quê para você? Brincar, né? E o momento da refeição é o momento que ela tem que sentar, que ela tem que ficar parada, então ela tem que olhar para aquela comida que muitas vezes não é o que ela quer comer. Ela vai preferir a bala, o chocolate, né? Do que o arroz, o feijão e a verdura. Então tem que ter um momento lúdico, você trazer às vezes um brinquedo, um super-herói que seu filho goste, para trazer essa alimentação, esse momento da refeição mais leve. É importante estabelecer rotina. Criança precisa de rotina alimentar, ele saber qual que é o horário do café da manhã, o horário do almoço, o horário do jantar, né? É muito importante que esse ambiente, que a família perceba que se tem muito barulho, incomoda essa criança, então vamos tentar manter mais silêncio, mais tranquilidade na hora, né, de comer. Telas, uma coisa aí que a gente vê muito é o uso de telas na hora de comer, porque a criança ela tá ali parada vendo a tela e não consegue ver o que está comendo. Então é importante que não tenha telas na hora, para que ela veja exatamente o que ela está comendo, né, e aí possa então interagir melhor com a comida. Criança, ela precisa de ter conexão, conforto, confiança na comida, no alimento. Se isso não acontece, ela não vai conseguir comer. Com certeza. Thaís, muito obrigada por ter tirado aí todas essas dúvidas. Foi uma verdadeira aula de nutrição mesmo. Não só para crianças autistas em específico, né? Como você disse, não tem aí uma dieta específica para crianças autistas, isso não existe. Mas também para todas as crianças em geral. Porque toda criança, eu acredito que todo pai, toda mãe passa ali por aquela dificuldade na hora de começar a introdução alimentar na criança. Então eu gostaria de te agradecer, deixar as portas abertas aí para outras oportunidades. E agora eu quero passar a palavra para Michele, que ela também tem vários agradecimentos. Tenho vários agradecimentos, né, Lorena? Hoje a gente cheguei na nossa 4ª edição do Mães Especiais, né? Fiquei muito feliz e assim, fico até emocionada. Desculpa. Mas é de emocionar mesmo. Foi um espaço muito especial, né? Eu gostaria de agradecer a todas que estiveram aqui, que tiraram um tempinho para estar aqui com a gente, e espero que isso tenha ajudado muitas outras mães, né? Sim. Muitas outras famílias. Desculpa. Não, sem problema, Michele. Aqui a Centro Minas é a rádio do seu coração, a rádio da emoção mesmo. Olha lá, o pessoal já tá tendo vindo acolher, Michele. Aqui é assim, aqui é família. É família, mas eu gostaria muito de agradecer a Andréia Santos, né? A vice-presidente da Aspaco, que esteve aqui com a gente na nossa primeira edição. A Geralda Botelho, que é a fiscal da Aspaco, né? A Luana Lopes, que era uma mãe atípica, que esteve aqui com a gente. A doutora Margarete, que esteve aqui, né, nos auxiliando aí com a parte jurídica. Muito importante levar esse conhecimento, esse direito, né? Das famílias, das crianças autistas. A Luma, que é a terapeuta ocupacional.
a Valéria, que é a fonoaudióloga, e hoje a doutora Thaís, que está aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de vir falar, né, desse assunto que quase ninguém sabe, né, da importância da nutrição, especificamente dentro do autismo, né? Quero dizer que eu estou aí aberta, se alguma mãe tiver alguma dúvida e quiser me perguntar, né, eu estou aí à disposição. Pode passar suas redes sociais, seu contato? Certo, eu vou passar também, né, o contato da clínica. Eu trabalho na Clínica Sensório Kids, aqui em Curvelo. Vou passar o Instagram de lá, que aí se alguma mãe tiver alguma dúvida, pode estar perguntando lá, tá? Nosso Instagram é @SensórioKids. Nós estamos localizados na Avenida Paulo Frontin, número 110, Centro. E o nosso telefone de contato é o 389-9868-1804. Então, se alguma mãe tiver alguma dúvida e quiser, né, perguntar, eu estou à disposição, pode estar entrando em contato conosco. Além disso, lá na clínica, né, nós temos uma equipe multidisciplinar, com fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, pediatra e eu, né, nutricionista. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de vir aqui falar. Muito obrigada, viu, meninas? Michele, se sinta acolhida, viu? Pessoal, muito obrigada mais uma vez. O Jornal Centro News de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer também todas as profissionais que estiveram presentes. Faço da Michele, as palavras da Michele as minhas. É muito importante a gente abordar esse assunto e podem ter certeza que não vai ser a primeira vez. A gente vai trazer aqui outras vezes também, outras oportunidades, e a gente já tem esse contato aí estreitado com os profissionais. Um ótimo final de semana para todo mundo que acompanhou aí o Jornal Centro News durante a semana. Estou de volta a qualquer momento no Notícia da Hora, mas na segunda-feira temos um encontro marcado a partir de 12:15. Pessoal, um ótimo final de semana mais uma vez e que vocês tenham juízo, viu? Então tá, pessoal. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Mães Especiais, aqui na Rádio Centro Minas FM.